pode usar um fóton em dois estados de polarização distintos para gerar um bit clássico. Se o fóton estiver com a polarização na direção Y, ele vai atravessar o polarizador. Se isso acontecer, eu vou associar o valor zero, resposta zero. Se a direção do campo elétrico, se a direção de polarização desse fóton for perpendicular à direção Y, aqui a direção X, eu vou associar o valor 1, porque ao atravessar o polarizador, o fóton não vai passar por ele, vai ser absorvido por esse polarizador aqui. Então assim a gente consegue usar esse sistema físico para gerar um bit clássico. Só que a polarização do fóton não precisa ser necessariamente uma dessas duas. O campo elétrico pode estar em uma direção diferente, qualquer outra direção diferente dessas aqui. O que vai acontecer nesse experimento se o fóton tiver uma polarização diferente? Vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Esse fóton tem uma polarização que não é nem na direção Y nem na direção X, é uma direção intermediária. E o que vai acontecer com esse fóton quando ele atravessa o polarizador na direção Y? Aqui, as duas possibilidades podem acontecer. O fóton pode atravessar o polarizador, se isso acontecer, a polarização dele no final vai estar na direção Y. A gente não vai se preocupar com esse detalhe por enquanto. Para nós o importante agora é que nessa direção intermediária existe a possibilidade do fóton ser transmitido. Mas também existe a possibilidade do fóton não ser transmitido. Todas essas duas possibilidades podem acontecer e de antemão, se a gente souber a polarização, mesmo sabendo tudo que eu posso sobre a polarização desse fóton, eu não consigo descobrir de antemão qual das duas alternativas pode acontecer. Eu só consigo dizer quais são as probabilidades de cada uma dessas respostas. Para a gente calcular as probabilidades de cada uma das respostas no experimento anterior, a gente precisa de um objeto matemático para representar a polarização do fóton. Eu vou chamar esses objetos de estados de polarização. Bom, aqui nesse desenho eu tenho representadas três polarizações distintas. Polarização na direção Y, vertical, polarização na direção X, horizontal, e essa polarização intermediária, diferente de X e Y. Então, eu vou usar um símbolo para representar esse estado de polarização, que é esse símbolo aqui. A gente chama de CAT, H. Mais para frente no curso eu vou explicar para vocês por que ele tem esse nome. E esse estado de polarização aqui vai ser representado pelo CAT V. H de horizontal, V de vertical. Essa polarização intermediária pode ser representada usando uma que a gente chama de uma superposição entre esses dois estados. Então, essa polarização intermediária vai ser dada por φ igual a alfa H mais beta B, em que esse alfa e esse beta são, a gente descobre que eles são da seguinte forma. Eu vou imaginar que eu tenho uma luz aqui em cima e que essa setinha vai fazer uma sombra na setinha de baixo. Essa sombra tem um tamanho alfa e é esse alfa que a gente vai colocar aqui na frente do H. Essa setinha vai fazer, se eu tiver uma luz do lado de cá, essa setinha vai fazer uma sombra sobre a setinha vertical. Essa sombra tem um tamanho beta, que é o que a gente vai colocar aqui. Então, qualquer outra polarização intermediária pode ser descrita como uma superposição entre H e V.
Então, para gerar os outros estados de polarização, além de H e V, a gente vai fazer superposições entre esses dois. Se eu variar o alfa e o beta, eu vou variar essa direção aqui e obter vários estados de polarização diferentes. Ok, então vamos imaginar agora que eu tenho um fóton com essa polarização descrita por esse estado e esse fóton vai passar pelo polarizador orientado na direção Y. Se esse estado de polarização fosse V, o fóton seria transmitido. Então, eu vou dizer que essa resposta aqui é a resposta associada à polarização V. Se a polarização desse fóton fosse H, esse fóton nunca seria transmitido, ele nunca passa. Eu vou dizer que essa resposta aqui está associada à polarização H. Bom, só que quando eu envio um fóton que tem esse estado de polarização aqui mais geral do que os dois que a gente viu anteriormente, as duas alternativas podem acontecer, a gente só descobre qual dessas alternativas realmente acontece se a gente fizer o experimento e olhar do lado de cá. A única coisa que a gente pode fazer é calcular as probabilidades de cada resposta. A probabilidade da resposta associada ao V vai ser beta ao quadrado e a probabilidade da resposta associada a H é alfa ao quadrado. Por enquanto, eu vou supor que esse alfa e esse beta são números reais. A gente vai modificar isso um pouquinho mais adiante no nosso curso. Só que eu sei que sempre uma dessas alternativas tem que acontecer. A probabilidade de resposta B mais probabilidade de resposta H tem que ser 1. Então, os estados de polarização dos fótons dados por essa forma, com a condição de que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1. Então, a gente vê que para descrever a polarização do fóton, a gente precisa de uma matemática muito mais elaborada do que simplesmente a representação utilizando um bit clássico. O bit clássico só funciona se a polarização só puder ter duas direções, igual a gente viu, Y e X, mas não é isso que acontece em geral. A polarização do fóton não pode ser só H ou V, ela também pode ser superposições dessas duas coisas. Então, para poder descrever matematicamente esse experimento, esse sistema físico, a polarização de um fóton, a gente precisa de falar de superposições e para isso a gente vai definir o que é um bit quântico.